Olá, sejam bem-vindos! Você já parou para se perguntar o que é ser uma maga ou um mago? O que é ser uma bruxa ou um bruxo? O que é fazer feitiçaria? O que é fazer rituais? Já parou para se perguntar o que é isso? Para que isso existe? Há quanto tempo isso existe? Da onde isso veio? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Você costuma fazer um cafezinho de manhã? Quantos milhares de pessoas acordam e adoram passar aquele cafezinho fresco, aquele cheirinho? Já parou para imaginar que isso é um ritual? Que transformar aquele pó que um dia foi em grão em uma bebida, em um líquido, isso é um feitiço? Já parou para pensar quantas coisas a gente aprendeu a fazer e que é transformação, transforma aquele grão em um feijão com caldo grosso, transforma aquele outro grão em um arroz bem soltinho, transforma aquele grão em um pó que transforma em uma bebida chamada café. Já parou para ver o que a gente faz no nosso dia a dia e que são rituais, que são feitiços? O que é feitiço? É a transformação, né? Quando você manipula alguma coisa e transforma. Como a gente vive isso no nosso dia a dia e não para pensar. E o quanto a palavra bruxa, bruxo, tem um arquétipo pesado. O quanto você fala assim, vamos fazer uma bruxaria? Vamos aprender bruxaria? Isso se torna pesado para você como se fosse algo ruim? E quanto isso foi colocado na nossa mente, na mente dos nossos antepassados, na mente das pessoas, por uma religião, uma política maior de uma época ali atrás. O quanto o nome bruxa não é uma mulher que é bruxa? O quanto uma bruxa não é bruxa? Já pararam para pensar nisso? Que foi um estigma que colocaram numa época passada para dizer-se de mulheres inteligentes, mulheres que manipulavam bem as ervas, mulheres que faziam um escalda-pés para descansar os pés, as pessoas, né, que fazia um banho de assento para as mulheres que estavam necessitando disso, que fazia uma espécie de pomada para passar em ferida, que conseguia baixar a febre com algum pano molhado em algum chá que colocava assim na testa, as parteiras, as enfermeiras, as cuidadoras, né? O quanto elas foram estigmatizadas como bruxas, né? Da onde se tirou esse nome bruxa? As bruxas eram bruxas? Quanto peso que a gente carrega? Então, o que não é ser bruxa? Vou falar primeiro sobre a maga, ou o mago. Então, é um nome mais leve, porque é um arquétipo. Então, ali, em torno dos estudos, diz que os magos, as magas, são pessoas estudiosas, que estudaram a espiritualidade, que estudaram a manipulação de certas coisas, para poder transformar naquilo que ela queria, manipular algumas energias, né? E já o termo bruxa tem um termo pesado, como se fosse aquela mulher que tivesse pacto com o demônio, né? Que foi colocado ali pela igreja. Mesmo porque o nome demônio, ele foi colocado ali na igreja para designar o mal. Mas o mal é mal e o bem é bem, né? São duas faces, né? De um lado está o mal, de um lado está o bem. E ele vem andando do bem até chegar ao mal, ou do mal até chegar ao bem. Isso aí é assunto para outro vídeo, né? Mas assim, aí ali a igreja colocou o nome demônio para demonizar o que era ruim, né? Para colocar um nome, né? Para batizar, né? O mal de demônio. Então colocou-se tudo, mas é muito aprofundado, então não vou entrar nesse assunto agora nesse vídeo. Nesse vídeo eu só quero chamar a atenção do que não é ser bruxa. Bruxa não é aquela que faz pacto com o demônio, que faz as coisas ruins, que manipula tudo para o outro morrer, para o outro se dar mal. Isso não é ser bruxa. Isso é manipulação que pessoas ruins fazem, independente de qual religião, independente de qual crença.
Quando a pessoa faz uma manipulação para o mal, é porque ela está com o mal dentro dela, porque ela tem sentimentos ruins, porque ela tem vontade de fazer o que é ruim, o que é mal. Já lá dentro da bruxaria, depois que as mulheres aceitaram este nome bruxa para aquilo que elas fazem, tá tudo bem, problema de quem denominou esse nome, usa-se hoje, né, como uma mulher que trabalha com ervas, com a natureza, com a energia do nosso planeta, com o sol, com as fases da lua, com as pedras, com os cristais. Então as mulheres ou homens que trabalham com essas energias, então adotaram o nome bruxa e tá tudo bem. É bruxo, é bruxa, então tá tudo bem. Eles colocaram esse nome para poder designar essas pessoas, tá tudo bem. Mas essas pessoas, elas têm uma clareza. Quando você faz o mal volta para você 3 vezes. Então nesse clã, né, aí no mundo que existe várias pessoas que se denominam bruxas, que nasceram, que vieram de linhagem de bruxas, que foi esse nome que colocaram para as mulheres que manipulavam as energias da natureza, e tá tudo bem, né? Então, essas pessoas, elas jamais vão fazer o mal, porque elas têm uma plena certeza que o que elas emitem para o outro, elas vão receber de volta. O mal que elas desejam, elas vão receber 3 vezes mais. Então, imagine o mal que elas fazem, ou eles. Então, são pessoas que têm essa sabedoria, que elas estão aqui para manipular as energias. Por exemplo, quando você faz um banho de ervas, você está manipulando a energia daquela erva, você transforma em um banho de prosperidade, em um banho de abertura de caminho, em um banho de limpeza energética, limpeza espiritual, e isso é uma manipulação. Então, essa é a manipulação que as bruxas, os bruxos ou os magos fazem. Então, se vai tomar um chá para uma dor de cabeça, um chá para dar sono, um chá para acalmar, um chá para ter visão, como o chá de Artemisa, que ajuda você a ter uma expansão, né, da sua visão, a ter uma conexão maior com a sua espiritualidade. Então, isso é uma manipulação. Você pega aquela erva ou fresca ou desidratada, coloca na água quente. Então, aí você manipulou aquela erva, você vai tomar ela como chá, tomar ela com um banho. Se você coloca uma água no sol, numa garrafa transparente, para solarizar aquela água, ou numa garrafa, numa cor X, né? Pode ser azul, vermelha, amarela, para trazer essa energia do sol, mais a energia da cor, né? Então, trabalha-se também, né, com essa parte das cores também, para a energia. Então, se coloca uma água numa garrafa de vidro na lua crescente, na lua nova, na lua cheia, né, para trazer uma conexão maior, para abrir mais seu campo espiritual, seu campo energético. Então, tudo isso é manipulação. Mas são manipulações para que a gente tenha, por exemplo, do sol a gente traz mais pé no chão, mais firmeza, mais claridade, né? Trabalha mais com o seu chakra base. Quando você coloca na lua, então você tem uma expansão de consciência maior, você tem uma ligação maior com o espiritual, você tem uma abertura do seu terceiro olho, e isso é manipulação. Então, uma bruxa, ela trabalha especificamente com manipulações de boas energias para ela mesma. Então, geralmente a bruxa trabalha primeiro nela. E depois, quando outra pessoa precisa, porque ela passa esse conhecimento, ou que façam para essas pessoas um chá para alguma situação, um banho para outra situação, um escalda-pés, que faça para ela uma água solarizada, uma água lunarizada, que coloque os cristais em pontos do corpo, onde vai equilibrar, onde vai alinhar os chakras. Então, tudo isso é manipulação que ela faz, tanto para ela quanto para o outro. Então, hoje em dia, uma pessoa que aplica um reiki, por exemplo, poderia ser tida como uma bruxa nos tempos antigos. Uma pessoa que aplica um reiki, uma pessoa que corre uma barra de axis, são tudo manipulação que está fazendo em relação a outra pessoa, para que a outra pessoa se sinta melhor, para que a outra pessoa se sinta bem. Não estou falando aqui que bruxa só faz coisa boa, como também o crente, o católico, o espírita. Não, vai da pessoa, né? As energias que as pessoas manipulam não são só as bruxas, todo mundo manipula energia, todo mundo faz feitiço, todo mundo faz rituais.
No dia a dia nós fazemos rituais. Só que as pessoas não se dão conta disso. As pessoas não param para abrir um pouco a sua visão do que acontece no mundo e das coisas que são colocadas como coisas erradas, sabe? Das coisas que são colocadas como bloqueios. E as pessoas, elas vêm nessa energia coletiva, sabe? De estigmatizar as coisas, estigmatizar as pessoas. Então a bruxa, ela é sempre ruim, porque é contada nas histórias. Porque lá na antiguidade, as bruxas eram tidas como as pessoas que tinham rituais com o demônio. Então elas foram mortas, elas foram para fogueira porque elas eram ruins. E aí escreveram histórias infantis falando da bruxa e filmes, né? Então isso fez um boom na cabeça das pessoas e vem há milênios. E pessoas ainda seguem esse mesmo contexto, né? Como se estivesse aí no cabresto olhando para essa mesma coisa. É desse jeito. Não param para pensar e para analisar o seu dia a dia. Então eu tô aqui hoje para mostrar para vocês o meu ponto de vista, né? Porque assim, também cada um é livre para pensar da forma que quiser, né? Mas para abrir mais a visão do que estão pondo pra gente e sempre colocaram, né? Como isso é isso, aquilo é aquilo, a bruxa é mal, o cristão é bom, né? Tudo isso foi colocado lá no tempo lá do Império Romano, né? Que se misturou com a igreja, né? Que virou aquele negócio, você não sabe o que era política, o que era igreja, ficou tudo junto. E aí eles fizeram lá uma cúpula onde só eles eram os bons e aquelas pessoas que eram tidas como primeiro pagã, né? Depois virou bruxa, depois a bruxa pagã, né? E eles vieram trazendo essa história. E tudo bem, quando a gente não tinha conhecimento, quando a gente não tinha uma consciência como a gente tem hoje, quando a gente não tinha assim oportunidade de trazer o conhecimento, de estudar e até uma cabeça mais aberta. Hoje a inteligência, ela já está avançada, né? O que avança não é só a ciência, não é só o planeta, nós como pessoas também nos desenvolvemos muito mais, né? E por isso que eu trouxe esse vídeo hoje. Eu sei que tem muitas pessoas falando sobre isso, né? E muitas pessoas buscando. Eu fico muito feliz, né, em ver que as pessoas estão buscando e fico feliz por mim também, porque um dia eu tive também essa visão de que bruxa era pessoa má. Então, quando eu queria ofender alguém, eu chamava de bruxa. Então eu tive também essa mentalidade daquilo que eu fui aprendendo, que meus pais aprenderam, que meus avós aprenderam e que muitas vezes precisava fazer alguma coisa, alguma benfeitoria escondido com vergonha, né? Então a minha avó, a minha avó e as minhas duas bisavós foram benzedeiras. E elas benziam quietinha lá, quem conhecia, conhecia, não falava, eu sou benzedeira. As pessoas que uma falava para outra e levavam seus filhos lá para benzer. Então, quando eu era pequena, lembro que eu ajudava muito a minha avó nos benzimentos, para pegar as ervas, né, para atender as pessoas que iam dela, então, para ficar do lado dela quando ela precisasse de alguma coisa. Mas isso era ali dentro, no cantinho dela, para quem procurava ela. E era meio que um tabu, sabe? Então tinha-se muito assim, esse pudor em fazer o bem. Quando ela estava benzendo alguém, ela estava ali fazendo as rezas dela e desejando o melhor para aquela criança, para aquela pessoa. E a pessoa saía melhor, ficava melhor e voltava quando precisava. Então ela estava fazendo algo de bom, mas tinha esse estigma, sabe? Isso não deve ser muito bom, eu tenho que me esconder. Então, tinha isso. E hoje não, hoje nós somos livres. Então, o que eu quero deixar claro aqui, que eu sou livre, você é livre, e a gente vai fazer o que a gente acha melhor para nós. Então, para mim, como bruxa, eu não acho legal eu fazer alguma coisa que vai ferir o outro, que vai atrapalhar o outro, que vai fazer o mal para o outro. Porque não há necessidade de eu fazer o mal para o outro. E outra, porque tudo que eu faço pro outro eu trago pra mim. Né? Se até em pensamento eu pensar que aconteça aquilo com o outro pode acontecer comigo, imagine se eu manipular alguma coisa para fazer mal pro outro. E outra, que dentro dos estudos, do conhecimento, você vai vendo que você não está aqui para isso. Quando você quer evoluir, você não está aqui para prejudicar ninguém. Você está para se melhorar. Se puder melhorar o outro, melhor ainda. Né? Então, ser bruxa
é fazer o bem. Ser bruxa é manipular da melhor forma possível aquilo que você tem em suas mãos. Se o que você tem em suas mãos é um galinho de arruda, você vai manipular o melhor possível para poder limpar a energia ruim, para poder fazer um banho, para poder fazer um benzimento, para poder fazer aquilo que está nas suas mãos e que a sua sabedoria te permite até o momento. Então, isso é ser bruxa. O que não é ser bruxa? Não é ser bruxa fazer o mal, né? Fazer pactos com o demônio. Isso não é ser bruxa. Isso é um estigma. Isso é algo que colocaram na mente de um povo e que virou meio que uma coletividade, sabe? Assim, um pensamento coletivo, né? Então, são crenças coletivas. Aquilo que você ouviu falar, que você pensou que era porque você viu num filme. Você pensou que era porque viu numa história infantil. Aquilo que você cresceu ouvindo. Mas será que é aquilo que é a verdade mesmo? A gente cresce ouvindo algumas coisas e quando a gente abre a nossa visão, a gente vê que aquilo não tem nada a ver. Né? Então tá na hora da gente tirar esse negócio de bruxa é aquela que faz mal, bruxa é aquela que faz pactos, né? Às vezes, pessoas que se dizem santos aqueles que fizeram pactos que a gente nem sabe quais são, né? Quantos pactos que existe aí, a forma que são feitas, às vezes em oração, às vezes ali no cantinho de joelho dobrado, você faz um pacto e ali você não tá vendo e tá. As pessoas têm a tendência de achar que o que está fazendo é bom, mas se você dobra o seu joelho ali no cantinho e você promete que se fizer alguma coisa em relação ao outro, porque você acha que a justiça é para você, aí que você vai fazer essa tal coisa, olha, se acontecer isso com essa pessoa, porque essa pessoa me fez o mal, porque ela me prejudicou, porque ela merece, porque ela tem que receber a justiça, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você está fazendo um pacto. Com quem você não sabe, né? Porque quando você está falando com a espiritualidade, quando você traz aquilo para você de raiva do outro, de fazer o mal pro outro, de devolver o pro outro, que tipo de espiritualidade que está vindo até você? Então as pessoas às vezes não param para pensar sobre o que ela está manipulando e como ela está manipulando. Então ser bruxa também é ter essa sabedoria, ter esse discernimento, né? Manipular as coisas de uma forma que seja benéfica para você. Então, estou fazendo bem para mim e não estou prejudicando ninguém? Então, tudo bem. Estou fazendo bem para mim, mas preciso prejudicar alguém? Não, não é assim. Vai voltar 3 vezes para mim. Entendem? O que eu quero dizer aqui? Tirar esse peso desse nome, sabe? Esse peso de ser ruim desse nome. E deixar esse nome leve. Ser bruxa, tá tudo bem. Ser bruxa é ter conexão com a natureza. Ser bruxa é respeitar a nossa deusa Gaia. Gaia, a mãe terra. A mãe terra, Gaia. É respeitar, eu diria assim, não adorar, mas assim, ser grato. Ser grato, né? Aquilo que a terra nos traz, aquilo que a mãe Gaia nos traz. Todo alimento que nós temos em nossa mesa, ela é vindo de Gaia. Todo alimento bom, né? Que tem em nossa mesa, ela é vindo da natureza. Então, ter essa gratidão dentro de você em relação a essa mãe tão amorosa, a essa mãe tão farta, tão próspera, que nos traz, né, aquilo que faz benefício pra gente. Então isso é ser bruxa. Ser bruxa é olhar para a lua com um olhar de amor, com um olhar de gratidão, ver a beleza na lua em todas as suas fases. Cada fase tem a sua beleza. Ver a beleza nas estrelas, ver a beleza na natureza, sabe? Então isso é ser bruxa, é sentir a vontade com a natureza, é sentir conexão com a natureza, é sentir feliz em fazer o bem a si mesmo e se puder fazer bem ao outro. É se sentir feliz por passar um café e saber que está fazendo um feitiço e está tudo bem. Agora eu vou fazer a magia, eu vou fazer a magia acontecer, eu vou passar um café. E tá tudo bem, e olha que bom isso. E gratidão por eu poder fazer um café e sentir aquele cheirinho. Por poder fazer a minha primeira magia do dia. Né? Ser grata por isso e fazer além de gratidão, com paz. Sabe? Se sentir em paz. Isso é ser bruxa. Né? Então a gente precisa tirar esse peso desse nome. Principalmente precisa tirar esse peso de dentro da nossa cabeça, né? De dentro das nossas mentes. Né? O peso desse nome, bruxa, 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 esse peso é ter um bruxa leve, né?
Então o vídeo de hoje foi isso que eu tinha que trazer para vocês. Tem muito mais assunto em relação a isso, né? Mas eu quis pelo menos trazer um pouquinho aqui do que eu tenho de conhecimento do que é ser bruxa. Para quem ficou até aqui, gratidão. Se você não é inscrito no canal, a gente vai falar muito mais sobre esses assuntos e outros. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Se você gostou do que eu falei aqui, você curte esse vídeo, ok? Beijos, até o próximo vídeo.